Hoje no Depois da Aula vamos falar sobre a carreira de jornalista. O Depois da Aula começa agora. E para a nossa conversa temos a presença do professor e repórter Ulisses Rocha, novamente aqui com a gente. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, Ulisses. Obrigado por ter me convidado de novo, Renan. Um prazer ter voltado aqui. Ulisses, a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, você já tem quase 30 anos de carreira como jornalista. É, exatamente, quase 30, porque eu me formei em 91, portanto já está quase aí completando... 29, Né, 29, a pessoa fazendo as contas aqui, eu sou de humanas, então demora um pouquinho para fazer Somos dois. para chegar no resultado. Mas como é que você já foi office boy, pelo que eu fiquei sabendo, né? Já Sim, comecei a vida como office boy, né? Você começou a vida... Já fui guia de turismo em São Paulo. Guia de turismo também. E aí, como é que você se enveredou para o jornalismo? Como é que você escolheu essa profissão? Abraçou ela? Eu trabalhei durante 13 anos no turismo. Eu nunca pensei em ser jornalista, para falar a verdade. Eu queria trabalhar em televisão. Tanto que, assim, a primeira aparição que eu fiz em televisão foi em 1984. Portanto, lá se vão 35 anos. Foi no SBT um programa chamado Novos Talentos. No comecinho do SBT, né? Porque o SBT é de Foi. 80 Acho que naquela época ainda era TVS, se não me falha a memória. E aí fui participar como locutor noticiarista. Então, assim, a minha preparação para isso já vem de muitos anos, né? E aí, em 86, eu fiz o curso no Senac, que na época, o curso de locução, que na época era em Guarulhos, então também o meu DRT de locutor já tem 33 anos. Enfim, eu sempre tive foco nessa carreira. E aí eu entrei para a Faculdade de Comunicação, aqui pela FIAM mesmo. Eu fiz o vestibular em 87, e aí, quando eu me formei em 91, aí, logo em seguida, eu já fui trabalhar no Sistema Globo de Rádio. Era o início da rádio CBN. Então, eu fiquei lá por 3 anos como repórter. Fui um pequeno período editor também, mas fui repórter o tempo inteiro lá. E, a partir daí, quando eu estava no rádio, eu já quis... Peraí, você se formou... E aí foi trabalhar no rádio. Você não foi logo para a TV, como jornalista? Não, fui para o rádio. Trabalhei 3 anos no rádio. 3 anos não, na verdade trabalhei 2, porque depois eu acumulei 2 coisas, porque foi em 94 que eu entrei em televisão, portanto há 25 anos. Sim. Aí eu entrei na TV Manchete, extinta TV Manchete. E eu fazia de noite a rádio CBN e durante o dia a TV Manchete. Depois saí da TV Manchete e fui para a TV Bandeirantes. Fiquei uns poucos anos lá. Você já pegou o final da Manchete, né? Porque 94, 97... eu não lembro, eu não sei quanto tempo depois ela fechou. Pouco tempo depois, acho que 98, se não me falha a memória. Ou seja, acho que uns 4 anos depois, porque aí depois virou Rede TV, depois de algum tempo, né? E... Você chegou a trabalhar na Rede TV? Você passou pelo SBT, Sim, trabalhei, eu fui editor. Eu trabalhei 2 vezes na Rede TV. Uma foi no Repórter Cidadão, foi quando o Datena foi para lá para apresentar, eu também fui. E a outra, eu fui editor-chefe do portal da Rede TV. Em 2 momentos eu passei pela emissora. Fiquei pouco tempo, mas passei por lá também. Ou seja, estou bastante rodado. Isso embranqueceu meus cabelos. Tem muita experiência, muita história para contar, né? E é isso que a gente quer ouvir aqui. Mas você tem um preferido, rádio ou televisão? Porque você me falou que você gostava de televisão, né? Mas depois que você chegou no rádio... eu gosto muito do rádio, adoro fazer rádio, mas assim, o rádio já não é mais como antigamente. Então, acho que a gente tinha mais oportunidades de fazer coisas mais criativas, era mais gostoso, talvez até um pouco mais lúdico. Eu não tenho muita atração da forma como se faz rádio hoje, até porque o rádio está virando televisão. Veja, por exemplo, a Rádio Jovem Pan. Lá eu tenho um filho que trabalha lá, que é correspondente da Jovem Pan em Londres, e tenho outro filho também que está na Rádio Bandeirantes, que ele faz o jornal da Band de manhã e que também já é pela internet. Então, assim, o rádio virou televisão. Se o rádio
está virando televisão ou já virou televisão, eu prefiro ficar na televisão, que eu conheço a linguagem, me dá mais mobilidade, eu gosto de... Você ainda tem recursos para fazer televisão, né? O rádio ainda está um pouco incipiente, mas eu acredito que vai continuar assim, nesse caminho até que as coisas mudem, né? Na verdade, nós estamos vivendo aquele processo que já não é mais nem de convergência de mídias, né? É tudo uma coisa só, né? Essa é uma coisa muito multidisciplinar, né? Exatamente. Você falou que 2 filhos seus, um trabalha na Jovem Pan como correspondente em Londres e outro Ulisses Neto, isso. Trabalha na Band. O Caio Rocha. Trabalha apresenta o Jornal da Band na primeira hora, na primeira meia hora, alguma coisa assim. Ah, legal. Como é que é ter... Na Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes. Como é que é ter 2 filhos na mesma profissão que a sua, que seguiram a mesma profissão que a sua? Olha, na verdade, assim, filho é tudo igual. Eu tenho 6, né? Você tem 6 filhos? Tenho 6 filhos. E aí 2 deles, tem mais outro? 2 jornalistas, 2 advogados. Eu tenho uma que é empreendedora, que mora nos Estados Unidos. E tenho a minha caçula, que é cantora, mas que pretende enveredar pela carreira da medicina, segundo ela, não é? Que é adolescente ainda, está na faixa dos 15, 16 anos, disse que vai para a medicina. Então, assim, quando você tem muitos filhos, então você me perguntou como é ter 2 filhos jornalistas. O bom é que quando a gente se encontra, a gente acaba discutindo coisas da carreira. É muito legal, uma questão de parceria. Então, por exemplo, eu tenho esse meu filho que mora em Londres, que é um grande documentarista, e ele produz para essas cadeias de televisão mundiais, né? Ele foi muito mais alto do que eu, voou mais longe, e ele é um grande documentarista. Então, assim, a gente troca muita ideia. Então, quando ele está produzindo alguma coisa, às vezes, quando ele faz o primeiro corte, ele manda para mim e fala, pai, o que você acha? Eu falo, faz isso, faz aquilo. Ainda existe essa relação, assim, né, porque eles aprenderam comigo, quer queira, quer não. Mas, independentemente disso, eles são mais competentes do que eu, porque já são mais jovens, vieram de uma outra época em que a tecnologia já fazia parte da vida deles, da maior parte da vida deles, e eu sou um sujeito nascido na década de 50, no final da década de 50. Então, eu fiz curso de datilografia elétrica, datilografia manual, aquelas coisas, operei telex, coisas que você já não vê mais hoje em dia, já não existe mais, só em museu. Eu nem sei o que é operar telex, gente. Falou operei telex, vocês sabem aí do outro lado que eu não sei. Ok, então faz um insert aí, por favor, de uma máquina de telex. Que era um meio de comunicação, parecia uma máquina de escrever, mas quando você digitava, ela aparecia num outro ponto, em qualquer lugar do mundo, né? O texto era digitado ao mesmo tempo. Digitado não, batido, né? Muito bem. Mas, Ulisses, eu estava perguntando a você aqui antes de começar a gravação. Sim. A televisão vai acabar, porque muita gente fala, a televisão vai acabar. Em pouco tempo, a gente não vai ter mais a televisão. Vai acabar ou não para você? Olha, isso aí seria seria um exercício aí de, como é que chama? De adivinhação, né? Dizer isso. Mas eu posso dizer o seguinte, na minha opinião, pelo que eu tenho visto, essencialmente nas salas de aula, eu leciono para turmas normalmente grandes. E eu sempre faço uma pergunta para eles. Quem assistiu a Jornal X ou ao Jornal Y na noite de ontem, ou no último domingo, uma revista semanal, etc. e tal? Silêncio Quase na sempre sala. é silêncio. Né? Quase sempre não respondem. Porque o que você vê hoje é o seguinte, as pessoas no celular. Né? Então, todo mundo se informa pelo celular, os vídeos, quer dizer, a notícia ela vem on demand, então você assiste a notícia pelo celular. E é a hora que você quer. Você, por exemplo, você não vai ter aquela preocupação, vai começar jornal tal, e então você vai para a frente da televisão. Então, essa coisa ela está mudando demais. E por essa mudança que está acontecendo, eu posso dizer o quê? Na minha opinião, eu acho que a televisão, no modelo em que nós conhecemos, não deve persistir. Olha, vai mudar o modelo, na minha opinião. Já estão me apressando, falaram que já acabou, mas eu preciso perguntar uma coisa a você. Você é desobediente. Eu sou um pouco rebelde, mas eu preciso perguntar uma coisa a você. Você entrevistou o Raul Reyes, que era porta-voz das Farc, não é verdade? Sim, na verdade eu fui fazer uma matéria nas Farc em 2005, foi uma matéria está lá no YouTube, quem quiser, coloca Ulisses Rocha, Farc, que vai achar lá com muita facilidade. E eu fui justamente na selva, na floresta colombiana,
para entrevistar o comandante das Farc. Ele era o comandante, ele se dizia porta-voz, mas o comandante geral era um indivíduo chamado Manuel Marulanda Vélez, mas que já diziam até que já estaria morto, e que demoraram, não sei, isso aí se procede ou não, e demoraram a divulgar a notícia. Mas o próprio Raul Reis, ele foi morto, né, num ataque do exército colombiano, coisa de poucos anos mais tarde ele foi fuzilado, né, num desses ataques. E foi uma experiência... Foi uma experiência muito rica jornalisticamente, ao mesmo tempo em que foi a única vez na vida que eu tive a impressão que eu iria morrer, porque nós tivemos um ataque do exército, um ataque aéreo. E, graças a Deus, nós não fomos localizados, porque lá era tudo muito escuro, não tinha... Eles mandaram desligar tudo por causa do equipamento de infravermelho do Exército. Enfim, nós ficamos num receio muito grande. Graças a Deus, sobrevivemos para contar a história. Aqui contando a história para a gente. E, aliás, eu já vi essa matéria e indico para vocês assistirem. É uma matéria bem interessante e realmente dá um friozinho na barriga a gente assistindo. Imagina ele que passou por isso. Eu achei que iria morrer mesmo. Exatamente. Achei. Muito obrigado, Ulisses, mais uma vez. Ok, Renan. Obrigado a vocês, um abraço, obrigado por ter me convidado e estou sempre à disposição. Valeu, Ulisses, e obrigado a você que nos assistiu aí do outro lado. Depois da aula, volta no próximo programa. Tchau! Wow.